Então, meus irmãos, antes de trazer aqui o texto base dessa mensagem, que é o texto de Eclesiastes 2, eu quero trazer aqui para vocês algumas definições e também trazer algo que pode desmistificar um pouco do que se fala popularmente acerca do trabalho. Então, a palavra trabalho, ela deriva do latim trapalium ou tripalus, que designa ou que traz aí o nome a um instrumento de tortura ou a uma ferramenta de 3 pernas. Então, a palavra trabalho deriva então dessas 2 palavras do latim que dá nome a um instrumento de tortura ou a uma ferramenta de 3 pernas. Esse instrumento de tortura era utilizado contra os escravos e presos e era feito de 3 paus aguçados, por vezes com pontas de ferro. Quanto à ferramenta de 3 pernas, era utilizada para imobilizar cavalos e bois para serem ferrados. Olha só. Então, quando nós ouvimos isso, a gente já começa a ter aquela noção pelo qual as pessoas entendem de que o trabalho é um castigo. O trabalho é um enfado. O trabalho é algo penoso. Isso é o que está no inconsciente das pessoas e normalmente muitos pensam assim, né? Quando nós vamos trabalhar, as pessoas dizem nós vamos à luta, né? Nós vamos então exercer algo que não é tão bom ou tão satisfatório assim. E por extensão, esse termo tripalium passou a significar aquilo que fadiga ou provoca dor. Somente no século XX a palavra trabalho passou a ter um sentido mais amplo e real. E eu quero começar aqui, então, desmistificando isso, para que também ninguém depois me cancele, me bloqueie nas redes, ou mesmo da amizade que eu tenho com vocês e com os demais que estão me ouvindo, né, que não deixem de ouvir, porque eu não estou aqui para falar mal do trabalho. Muito pelo contrário, tá? Eu quero desmistificar isso logo no começo, porque nós vamos ouvir de um homem que, durante toda a sua vida, trabalhou muito, juntou muito resultado do seu trabalho e, ao final da vida, ele fala do trabalho como se tudo aquilo que ele desenvolveu e tudo aquilo que ele fez se tornasse, então, uma ilusão, como na expressão correr atrás do vento. Algo vazio, algo que não faz sentido à vida. Mas para desmistificar isso, então eu peço aos irmãos que rapidamente abram aí as suas Bíblias no livro de Gênesis. E nós vamos ler pequenos versículos, pequenas partes do capítulo 1 de Gênesis. E nós vamos entender, então, de onde foi que veio o tal do trabalho, o dito trabalho, a atividade pela qual todos nós exercemos o sustento das nossas vidas e dos nossos lares. Então, em Gênesis, bem rapidinho, Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 28, diz assim. Acompanhe aí. Gênesis 1, 26 e o versículo 28. Diz assim: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Então, nós ouvimos aí já o que seria a primeira função do ser humano, que é dominar sobre os animais da terra.
dominar sobre os seres da terra, governar esses animais, governar esses seres. Deus está dando então uma função ao homem, logo no começo, no início da criação. A constituição então do trabalho partiu do Criador. E até então, isso não era um mal. Vejamos o que diz o versículo 28. E Deus o abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem-na. De novo, governem, coloque sob sua responsabilidade, coloque sob o seu domínio, sob os seus cuidados, os seres da terra. Então aqui está confirmado de que Deus é quem desenvolveu e quem deu ao homem o ato de exercer o trabalho. Em Gênesis 1, lá no versículo 31, diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então nós podemos dizer que o trabalho é algo ruim? Não. O trabalho é algo bom, porque foi designado por Deus, foi desenvolvido por Deus, foi destinado ao homem por Deus o trabalho, exercer a governança, exercer o domínio. Em Gênesis 2, os versículos 2 e o versículo 3, nós vamos então observar, depois de tudo que nós já sabemos que Deus constituiu, que Deus criou, nós vamos ver que Deus também desenvolveu esse trabalho de criação. Então, o texto do versículo 2 diz assim: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, isso quer dizer o seu trabalho que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia, versículo 3, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então nós vamos ver que, como exemplo, o nosso Pai trabalha. O nosso Pai criou, o nosso Pai desenvolveu, o nosso Pai exercitou a sua criação, a sua obra. Em Gênesis 2, mais à frente, no versículo 5, diz: não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Olha, então o Senhor está dizendo de que vai haver mais uma atividade, vai necessitar de mais alguém para desenvolver uma função entre os seres. E essa função é o de cultivar o solo. Vejamos aqui. De cultivar o solo. No versículo 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, observamos que o Senhor então dá uma missão ao homem: cultivar e guardar o jardim que ele mesmo plantou, o jardim do Éden. Em Gênesis 2, dos versículos 19 e o versículo 20, Deus dá outra atribuição ao homem. Vejamos. Havendo, pois, o Senhor formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Ora, alguém pode dizer assim: mas dá nome aos animais? Isso não é trabalho. Não. Não é trabalho quando a gente dá nome a um só. Mas quando a gente dá nome a todos, o trabalho e o esforço repetitivo prova de que aquilo ali era uma atribuição. Aquilo ali era uma missão para que Adão então pudesse exercer.
Vamos lá. No versículo 20, o que é que diz aqui? No versículo 20, e o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Isso quer dizer, o Senhor aí já estava preocupado em que alguém pudesse auxiliar o homem. Mais uma prova de que o trabalho foi instituído por Deus. Depois nós vamos ver então o que é ruim. O trabalho que é uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, uma missão de Deus ao homem, em um dado momento também se torna uma maldição, a depender do que nós façamos com aquilo que o Senhor nos dá. E nós vamos ver no capítulo 7, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17, então, o que ocorre com o homem. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz, e a Adão disse, Deus dizendo a Adão, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ora, versículo 19, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então o trabalho passou a ser um problema depois que o homem deu ouvidos à mulher. Não, de jeito nenhum. Não quero aqui fazer esse tipo de brincadeira. Não estou aqui para ofender as mulheres, de jeito nenhum. Mas a ideia é que, em um dado momento, aquilo que Deus havia designado para o homem fazer, o homem então distorce, o homem então foge daquele compromisso. E Deus, aí sim, faz do trabalho algo que seria cansativo, que seria enfadonho, que o causaria um esforço a mais para que ele pudesse, então, obter o fruto do seu trabalho, o sustento, o pão, ele passaria a ter que suar por esse pão. Então, vamos lá. Ao fazer, então, essa desmistificação do que é o trabalho, observando a gente que o texto e a palavra de Deus mostra que o trabalho é uma bênção do Senhor para a vida do homem, mas também ele pode se tornar algo pesado, pesaroso, algo que venha a se tornar um castigo para o homem, desde que o homem cumpra ou não com aquilo que o Senhor tem designado a sua vida. Então nós vamos fazer uma reflexão junto ao autor de Eclesiastes, o rei Salomão, acerca do resultado do seu esforço ao trabalhar incessantemente e governar as suas funções e atribuições, agregando ao seu governo pessoas, riquezas, projetos e, consequentemente, responsabilidades e possíveis resultados de todo o esforço e fadiga pelo qual ele passou. Salomão, nesse texto de Eclesiastes 2, que nós vamos ler na sequência, faz aqui ao menos 3 abordagens que nos propõem pensar, racionalizar o que pode ser benéfico ou uma mera ilusão, uma mera vaidade, como ele usa na expressão correr atrás do vento. A primeira proposição dele é a vaidade das riquezas. A segunda, a vaidade da sabedoria. A terceira, a vaidade do trabalho. E nós vamos ver então que há um esforço já na velhice de Salomão, em que ele praticamente usa de um método para
questionar as coisas da vida, ele observa tudo aquilo que está em volta dele e como essas coisas, então, dão um resultado positivo ou negativo. Ele testa aquilo que ele está procurando, a resposta que ele está procurando, e depois ele discorre, dando um resultado àquilo, concluindo algo sobre aquilo que ele tanto busca. Então vamos fazer juntos a leitura, uma leitura um pouquinho extensa, mas a leitura do livro de Eclesiastes no capítulo 2, e vamos ver então qual é esse pensamento, essa reflexão feita pelo sábio rei de Israel, o rei Salomão. No versículo 1 diz assim: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluir que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir que o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a refletir sobre a sabedoria e a tolice e a falta de juízo. E o que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será sábio ou um tolo? No entanto, ele
terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então, nesse texto, meus irmãos, nós podemos observar o que aparentemente é a falta de ânimo de um homem que trabalhou muito, que desenvolveu tudo o que podia fazer, tudo que, conforme ele diz, debaixo do sol, um homem pode desenvolver, um homem pode acumular, um homem pode produzir. E esse homem, que todos nós sabemos e conhecemos a história, um dos homens mais ricos, segundo as escrituras, da sua época, e talvez não tenha havido outro tão rico e tão poderoso quanto Salomão. E nós vamos ver que ele fala de forma amarga, de forma triste, de que tudo o que ele podia fazer era vaidade, de que todo o esforço do seu trabalho poderia então trazer a ele não a alegria que ele imaginava, mas um desgosto, um cansaço, um enfado ao fim da sua vida. Então vamos analisar aqui um pouquinho desses 3 aspectos que Salomão traz aqui acerca do trabalho, acerca daquilo que ele conseguiu observar com o exemplo que ele também, na prática, desenvolveu. Uma das principais argumentações aqui de Salomão, no início desse texto, é: trabalhe para ser feliz. E depois, veja qual é o resultado do seu esforço. O que é que esse esforço vai trazer para você? Já no início da sua pregação, o sábio afirma que propôs a si mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. E ele concluiu imediatamente, logo após, que o riso é tolice e que não serve para nada. E que não serve para nada. Nós vamos observar em cada uma das afirmações de Salomão que ele conseguiu, com essa busca pela alegria, com essa busca pela felicidade, com tudo aquilo que ele tinha nas mãos, de que ele experimentou de tudo. De que ele, até com um olhar racional, com a sabedoria com a qual Deus o deu, ele faz tudo isso de forma pensada, tentando refletir se aquilo que ele fez faria algum sentido para a sua vida. Então vamos ver o que ele narra. Ele diz assim: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Olha, será que é possível
Quantas pessoas nós vemos, e eu não estou falando de gente rica ou pobre, porque todos, em algum momento de sua vida, trabalha para dizer que vai desfrutar daquilo que é o esforço do seu trabalho. E muitos conseguem muita coisa, alguns conseguem muita coisa, outros o suficiente para ter um final de semana ali de repente no barzinho com seus amigos, ou à beira do mar, à beira da praia, como Salomão fez, se entregando ao álcool, à bebida, buscando ali na bebida alguma alegria, algum momento de prazer, algum momento de sorriso, para que ele pudesse dizer, olha, valeu a pena o trabalho, o esforço que eu fiz. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Nós observamos aqui que também é desejo de todos poder construir alguma coisa, poder obter para si algum tipo de posse, de patrimônio. Quem aqui não deseja, com o esforço do seu trabalho, conseguir a casa própria? De repente um carro, trocar de carro, pagar os estudos dos filhos, obter para si um negócio, crescer, desenvolver. Comprei escravos e escravas. Salomão teve muitos servos. E tive escravos que nasceram em minha casa. Isso quer dizer, os seus servos se multiplicaram ali dentro das suas propriedades. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Observe que quem trabalha, busca o tempo todo e sempre mais e um pouco mais daquilo que é o esforço do suor, o esforço do seu empreendimento. Ele quer crescimento. E o texto está permeado de informações ou de momentos em que Salomão diz, olha, e quem, Provérbios, inclusive, escrito por Salomão, também aponta por várias vezes de que nunca o homem se dá por satisfeito. Se ele obtém algo hoje aqui, basta mudar a tecnologia e ele quer, ao invés do celular X, o celular Y. Ao invés do carro X, o carro Y. Se a casa dele não estiver confortável, ele estende um pouquinho a casa. E daqui a pouco ele está pensando em uma fazenda, em uma casa de praia, em um local de descanso, para desfrutar daquilo que fez, para que ele se orgulhe e os que estão em volta dele se orgulhem do que ele fez. Ele diz, amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Esse homem alcançou o que muitos buscam nos dias de hoje, que nós podemos chamar de sucesso. Ele extrapolou os limites da sua localidade. Ele passou até a admiração não só daqueles que estavam ali ao seu redor, dos seus servos, dos trabalhadores que estavam com ele, dos seus familiares, mas ele começou a chamar a atenção daqueles que estavam próximos em outras províncias, e ele juntou muito ouro e muita prata. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Bobo ele não era, né? Bobo Salomão não era. Quantas mulheres Salomão teve? E quantas festas Salomão deve ter feito? E quantos momentos de prazer e de alegria ele pôde proporcionar às pessoas que estavam ali em volta ao seu entorno? Me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois
eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Ele se alegrava com todo o esforço que ele fazia e com tudo aquilo que ele obtinha no final como resultado do seu esforço. E isso era para ele recompensa por todas elas. Tem algo interessante nesse texto, que com essa experiência de Salomão, ele diz que a sabedoria não o abandonou. E olha que coisa curiosa. Nós podemos então entender aqui que mesmo a sabedoria, que é a capacidade de decidir por aquilo que é certo e enxergar aquilo que é errado, por fazer uso da sua capacidade, do seu conhecimento e usar da sua inteligência para então chegar ao resultado que ele quer, ele diz: e a minha sabedoria nunca me abandonou. Mas sabedoria aqui, meus irmãos, não é sinônimo de salvação. A sabedoria aqui, ela não foi usada o tempo todo para fazer o bem. A sabedoria de Salomão aqui fez com que ele observasse e amargasse por experimentar aquilo que era um prazer efêmero, aquilo que era um prazer passageiro. Ainda assim, ele reconhece que a sabedoria nunca o abandonou. Isso está escrito no versículo 9. Nós vamos ver que essa sabedoria de Salomão foi uma sabedoria dada por Deus, e ele pediu a Deus por sabedoria quando ele iniciou a sua jornada como rei. Ele pediu a Deus sabedoria e ele achou graça aos olhos do Senhor. Isso está descrito no livro de 1 Reis, no capítulo 3, dos versículos 5 em diante, até o versículo 12. E também em 2 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 17. E nós vamos ver nesses textos o quanto Salomão enriqueceu. O quanto Deus, além de sabedoria, Deus deu riqueza. Deus estendeu, alargou as tendas de Salomão, deu prestígio, deu poder. Esse homem tinha exércitos, esse homem tinha carros. E olhando para o texto de 2 Crônicas, eu achei engraçado, porque Salomão não se contentava em produzir os seus carros, não. Ele comprava carros, ele importava carro como nós fazemos ainda hoje, como o ser humano faz ainda hoje. Não basta o que está aqui, não. Ele quer o melhor. E ele importava carros do Egito. Importava e exportava para outros, a quem ele queria então criar e fazer alianças. E aí tem a primeira, nós vamos ver então uma primeira conclusão dele nesse momento. Ele diz: até descobrir o que os homens poderiam fazer de bom debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele conseguiu obter, por consciência e pela sabedoria, enxergar de que tudo aquilo, de que o sorriso não passava de vaidade, de que a alegria por meio do trabalho não passava de vaidade. Não é a alegria que pode ser provida pelo seu dinheiro, pelo seu esforço, pela sua capacidade, que vai fazer de você um homem feliz, um homem realizado, uma mulher realizada. Isso tudo era vaidade. Daí ele fala sobre a vaidade do conhecimento. Trabalhe para ser inteligente, para ter conhecimento, para ter sabedoria, e veja o fim de todos os homens. E com quem ficará o esforço do seu trabalho? Percebam que não é por acumular experiências,
que não é pelo fato de se dedicar muito ao estudo, não é pelo fato de você se tornar um especialista naquilo que você faz, que vai fazer de você um homem realizado, um homem feliz, pleno, um homem admirável ou admirado por todos. Você pode até alcançar esse status. Você pode até alcançar essa condição em que as pessoas lhe reconheçam pelo que você sabe, pelo que você diz, pelo que você aprendeu. Mas vamos ver em que conclusão Salomão chegou a esse respeito. Ele diz: o que poderá fazer o sucessor do rei? Em outras palavras, o que fará o seu herdeiro, o seu sucessor, a sua sucessora, seus filhos? O que farão com o conhecimento que você adquiriu? Com o prestígio que você adquiriu? Com a fortuna? Ou, não sendo fortuna, com o pouco que você conseguiu obter com o esforço do seu trabalho? Não sabemos. Nós nos esforçamos para educar, para ensinar e transferir conhecimento e fazer com que os nossos filhos sejam responsáveis e fiéis aos nossos princípios. Mas mesmo com isso tudo, não sabemos se os nossos herdeiros serão os filhos que nós pedimos a Deus, que desejamos que eles sejam. Se nos darão orgulho ou se nos farão passar vergonha. Ou mesmo se darão valor ao suor, ao esforço do nosso trabalho, ao trabalho que o sustentou até aqui. Olha que reflexão nos traz Salomão acerca daquilo que ele adquiriu e que ele experimentou. Então, o sábio pregador diz: farão o mesmo que os outros já fizeram. E eu fiquei refletindo nisso. E eu fiquei pensando nisso. Mas como assim? O que é que já fizeram os filhos dos ricos, dos reis, dos poderosos? Ou mesmo dos nossos filhos, nós, pobres mortais, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Meu pai, que teve muitos filhos, todos os seus filhos lhe deram orgulho? Ou lhe deram mais dor de cabeça do que orgulho? Ou muitas vezes desprezaram o seu conhecimento, desprezaram a sua educação, o seu carinho, o seu esforço. Vejam, eu fui atrás então de um exemplo negativo. É óbvio que existe, e nós louvamos a Deus pelos filhos que são abençoados, que são heranças do Senhor, que nos dão prazer, que seguem os nossos conselhos. Mas vejam os exemplos que eu recortei. Eu fui atrás, obviamente, dos filhos dos príncipes e trouxe aqui 2 pequenos recortes de reportagem que eu pesquisei na internet. E aí vem o primeiro exemplo. Sim, um príncipe da Inglaterra já renunciou ao trono. Eduardo VIII abdicou do trono britânico em 1936. A decisão foi tomada por causa de um caso de amor, pois ele não conseguia conciliar o desejo de se casar com o Alice Simpson com a coroa real. Uau! Salomão fala disso. Salomão, no livro de Provérbios, diz que haviam algumas coisas que ele não conseguia compreender. E entre essas coisas era o caminho de um jovem atrás de uma donzela. E engraçado que esse homem, ele era príncipe real. Ia se tornar rei. E, consequentemente, ele poderia
desenvolver o seu relacionamento. Mas a sua cabeça ficou tão desejosa e tão propensa a esse relacionamento, e possivelmente a corte não desejava esse relacionamento, e ele então decidiu desistir, abdicou então do trono e se afastou das suas atribuições. Nós vimos um caso mais próximo. A matéria diz assim: a partir de março de 2020, o príncipe Harry e a sua mulher, Meghan, deixaram de representar oficialmente a rainha Elizabeth II e de receber dinheiro público para cumprir deveres reais. Também não usarão mais o título, e não usaram o título de Sua Alteza Real. Percebam que esses exemplos que eu trouxe são exemplos que a gente não consegue racionalizar com tanta naturalidade. Porque é fácil o filho de um carpinteiro, o filho de um pedreiro, não desejar ser pedreiro. Não desejar o ofício do pai. Alguns dos meus irmãos buscaram um outro caminho que não fosse a profissão que o meu pai exercia, a arte que o meu pai exercia, que era de ser cabeleireiro, de ser barbeiro. Mas alguém abdicar de uma coroa, alguém abdicar de um título de realeza, de toda a riqueza e de toda a pompa e glamour que há em torno da família real, já é um pouquinho demais, né? A gente já pensa assim: poxa, que desgosto esse filho está dando aí aos seus pais. No versículo 15 ele diz: aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com um tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. E Salomão começa a enxergar aqui a finitude da vida e ver que o destino que se dá ao rico se dá ao pobre. O destino que se dá ao entendido, ao grande conhecedor, também se dá ao tolo, ao ignorante, à pessoa sem conhecimento. Por isso, perdi o gosto pela vida. E aí a gente reflete e fala assim: não é possível que um homem que aproveitou, que recebeu de Deus tudo o que Salomão recebeu, pode chegar ao fim de sua vida e tomar uma atitude, ter um sentimento tão depreciativo, tão danoso, tão melancólico como esse: perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. Olha que ele não parou de racionalizar. Ele não abandonou ou não foi abandonado pela sabedoria. Ele reconhece de que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de conhecimento ou a falta de juízo. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas, o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, eu entendi que a mesma coisa
acontece para ambos. Nós vamos ver também, lá atrás, o salmista chegar à mesma conclusão. O salmista, no Salmos 49, a partir do versículo 10 ao versículo 13, diz: porque vê-se que os sábios morrem, e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo, pensam que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações, chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Outra coisa aqui que a carapuça caiu aqui, porque como empreendedor, como pessoa que vem desenvolvendo um trabalho ao longo do tempo, uma das coisas que mais passa pela cabeça de alguém que empreende é perpetuar o seu legado, perpetuar o seu nome, deixar uma lembrança para a posteridade. E quando eu li esse texto, eu falei, olha, a cutucada aqui, porque em um dos negócios que criei, obviamente a gente pensa lá e fala, olha, vamos colocar então o sobrenome da família. E eu constituí uma empresa chamada Macedo Brasil, que depois se tornou uma associação civil. Percebam de que as intenções do coração do homem é sempre marcar a sua geração, fazer com que as pessoas se lembrem do que ele fez, fazer com que as pessoas se orgulhem do que ele fez. Todavia, diz o salmista, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles. E aí vem mais uma coisa que se assemelha muito aos nossos dias. O texto diz, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. E é isso que nós vemos claramente nos nossos dias. Nós aplaudimos a qualquer tolo ou a qualquer sábio que se exponha nas redes sociais, que exponha o seu ímpeto, o seu desejo, a sua arrogância, a sua ganância, a sua ambição por poder, por dinheiro, por prestígio, por likes. O terceiro ponto de raciocínio e de reflexão de Salomão, então, se direciona diretamente ao trabalho e diz, também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Essa expressão que vocês estão ouvindo não gera curiosidade? Por que Salomão fala tanto sobre o seu trabalho, o seu esforço, aquilo que ele conquistou debaixo do sol? Porque, obviamente, também podemos exercer ou desenvolver coisas e acumular riquezas que não estejam debaixo do sol, que estejam acima do sol, nos céus. O Senhor disse que aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Que nós não devemos juntar riquezas que podem ser corrompidas, corroídas pela ferrugem e pela traça. Então há uma forma, há um caminho
para que possamos então ajuntar riquezas no céu. Então ele deixa isso muito claro. Tudo aquilo que se pode fazer ou que podia ser feito, todo o seu esforço e fadiga e sabedoria que ele acumulou debaixo do sol. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança para quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. E de novo, eu paro e começo a refletir o porquê que dessa vez ele disse que não era só vaidade, mas que isso era um grande mal. Tem um ditado oriental que diz assim, se você é um sábio, você deixa para os seus filhos o seu exemplo. Mas você quer se tornar um tolo ou quer ser um estúpido, deixe para seu filho riqueza. Ou apenas riqueza. Então nós vamos ver aqui de que nessa reflexão de Salomão, Salomão está dizendo, olha, mesmo com sabedoria, conhecimento e habilidade, você pode desenvolver o seu trabalho, mas deixará o seu ganho como herança para quem não se esforçou por ele. Com essa afirmação, o que poderia dar de errado, eu fiquei pensando o que poderia dar de errado a Salomão para que ele chegasse a essa tão incisiva e negativa afirmação, desprezo dos filhos pelo que ele fez, de repente a idolatria dos filhos seguirem um princípio que não era o princípio dele, a religião que não era a religião dele, o Deus que não era o Deus dele, o desperdício, o mau uso das suas economias, das suas posses, de tudo que ele tinha acumulado, tudo isso podia acontecer. E aconteceu. O filho de Salomão que o sucedeu, ele conseguiu fazer, talvez, ele conseguiu desfazer um dos grandes legados de Salomão. Salomão conseguiu juntar reinos em torno dele. E foi o período em que Jerusalém e que o povo de Israel mais gozou de paz. E na sequência, e a gente pode observar isso na história, o seu filho, por causa de suas decisões e de não ouvir o conselho dos mais velhos, dos sábios que estavam no seu entorno, fez então com que o reino de Israel se dividisse. Então me veio a seguinte resposta à mente: quem é que dá valor ao que não conquistou com o seu próprio esforço? A vida está cheia de exemplos. Todos os dias ao nosso redor. Nós sentimos na pele, dentro do nosso lar, ao passo em que a gente vê alguns filhos honrando seus pais, também nós vamos ver filhos que desonram os seus pais. E aí, o fruto do seu trabalho, ou o seu trabalho, pode se tornar uma maldição para a sua vida. Um castigo de Deus para a sua vida. No livro de Eclesiastes, no mesmo livro, no capítulo 3, dos versículos 9 ao versículo 10, diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir.
Então, do mesmo jeito que Deus pode pegar um filho ao qual ele se agrada e fazer com que tudo o que ele coloque à mão prospere, como também ele pode pegar o mau filho e fazer com que o seu trabalho se torne, então, fadiga e aflição dos seus dias. Angústia para o restante dos seus dias, para a sua velhice, como foi o caso de Salomão. Então Salomão chega aqui a uma conclusão. E a conclusão é que não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Então Salomão está dando uma dica. Não trabalhe exaustivamente, como se você não soubesse fazer outra coisa. E está aqui uma prova viva disso, porque eu sou uma daquelas pessoas que amo trabalhar. Que não sei fazer outra coisa senão estar com a minha família, gozar de alguns momentos de descontração, de lazer, mas que durante boa parte da minha semana e do meu tempo eu estou trabalhando dia e noite. E ele segue: vi também que isso vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem é que pode comer ou quem pode alegrar-se? Então Salomão percebe de que é óbvio de que o trabalho que nós desenvolvemos com dignidade, com responsabilidade, com honestidade, deve ser algo proveitoso para as nossas vidas. E ainda mais deve ser proveitoso para aqueles a quem o nosso trabalho alcança. Não só para a realização própria, mas também em prol do próximo, em prol de outros. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e acumule. Sabe para quê? A fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, se o seu caminho, se você que está nos ouvindo aí, está como este pecador que não se interessa pelos caminhos do Senhor, eu tenho uma má notícia a lhe dar. Tudo o que você acumula vai cair nas mãos daquele que agrada a Deus. É o que o texto está dizendo. Você é um nécio, um tolo, um sem juízo, porque acha que pode produzir para que os outros vejam. Para que você possa então subjugar outras pessoas. Governar de forma bruta, sem amor, sem coração. O trabalho, meus irmãos, por si só, não é um mal. Não é maldito. Não é uma maldição. O trabalho é uma dádiva quando você pode fazer dele uma missão, um ato de gratidão a Deus e um meio pelo qual você aproxima as pessoas da bênção e da misericórdia de Deus. Use as suas capacidades para abençoar alguém, para dar sustento aos mais necessitados, ou mesmo use o seu trabalho e o seu empreendimento para beneficiar o próximo que depende do seu serviço, que depende do seu produto, que depende do seu esforço. Então faça com dedicação e amor, como quem faz para o próprio Deus. O texto de Efésios 6, os versículos 7 e 8 diz: sirvam
de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou livre. Isso quer dizer, seja empregado ou seja patrão. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, diz o texto de Provérbios 16, no versículo 3. Também no livro de Provérbios, no capítulo 12, diz assim: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos, ou do seu trabalho, ou dos seus senhores, ou das suas fadigas, ou das suas dívidas. Finalizando, meus irmãos, eu quero ler um texto para vocês, e como sempre faço aqui, ou muitas vezes faço, que esse texto sirva de reflexão e de exortação para a igreja do Senhor. Que sirva para que nós possamos refletir com que propósito o Senhor constituiu a igreja. Com que propósito o Senhor trouxe cada um de nós aqui, porque fomos alcançados pela sua misericórdia e pelo seu poder. O texto é o texto de Isaías, no capítulo 58, e eu vou ler esse texto para vocês, alguns versículos desse capítulo, e eu queria que vocês ouvissem com muita atenção. Sabe por quê? Eu não estou querendo aqui fazer com que vocês enxerguem esse texto e passem a fazer da Nibis uma igreja ativista, uma igreja que, antes de tudo, quer fazer e acontecer para que os outros vejam. De forma alguma. Eu quero trazer para vocês aqui, e o Senhor tocou no meu coração, e há anos vem colocando esse texto no meu coração, e eu sempre que posso me reporto a ele, para enxergar se estou no caminho certo, se o meu coração não está sendo enganoso, se eu não estou trabalhando, pensando como Salomão um dia pensou, em acumular riquezas, em ter prestígio. Vejam o que esse texto diz. No versículo 3, Isaías 58, diz assim. Esse texto aqui, só para contextualizar, nós estamos falando do fim, então, do exílio. E aí o povo de Israel discutindo ali a sua fé, aquilo que eles faziam e dedicavam a Deus através dos seus costumes. E o Senhor incomoda e ordena então ao profeta para que exorte o povo a entender qual era o jejum verdadeiro, qual era a devoção verdadeira, qual era o sacrifício verdadeiro que deveria ser feito. E ele trata muito aqui acerca de trabalho. E o texto diz assim: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Muitas vezes nós estamos vindo à igreja para satisfazer os nossos interesses, achando de que a igreja é um lugar agradável, bom, de relacionamento. É um lugar onde eu posso me distrair com pessoas que eu gosto, que me fazem bem, ouvir uma boa música, me alegrar com os meus irmãos. De repente, tirar algum proveito ali, alguma bênção de Deus para a minha vida. Vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Tratam mal aqueles que os servem.
partir do versículo 6, o texto diz: será que não é este o jejum que escolhi? Deus falando para o seu povo, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, de opressão, todo tipo de proveito que vocês queiram ter em cima do outro, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. A promessa até de rejuvenescimento, de ânimo, para aqueles que já estão cansados e de que o corpo físico já não está mais tão bem assim. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações. Quer perpetuar o esforço do seu trabalho? E serão chamados de reparadores de brechas, de restauradores de veredas. Na linguagem de hoje diz assim: vocês serão chamados de reparadores de muros, de restauradores de ruas e moradias. Vocês estão percebendo o que o texto e o que o Senhor está dizendo para o seu povo, para o povo de Israel, e trazendo para os nossos dias, para a sua igreja? Você quer fazer do seu esforço, do seu trabalho, uma bênção? Tirem o costume de querer levar vantagem em cima dos outros. Acabem com a servidão. E vocês serão chamados de reparadores de muros. E Deus não está falando daqueles que levantam muros para separação, não. Para distinção, não. Ele está falando de muros que protegem, de muros que acolhem, de muros que recebem pessoas para serem cuidadas. E olha que coisa incrível, o final desse versículo: para que o país se torne habitável, para que a terra de vocês se torne habitável, se torne próspera, proveitosa para a vida, abundante. Mais 2 versículos. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, o dia do Senhor, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e
santo dia do Senhor, digno de honra. Se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão, e aí vem a resposta à procura de Salomão. O Senhor, vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, o seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quer recado melhor para o dia de hoje do que esse, meus irmãos? Devemos fazer da nossa devoção, do nosso sacrifício, da separação do dia que guardamos, o dia do Senhor. E o dia do Senhor para o crente é todo o dia. O dia de adoração para o crente é da hora em que eu acordo, a hora em que eu vou me deitar. Nós temos então a bênção do Senhor, assim como foi para o povo de Israel, também é para com vocês. Também é para com a sua igreja. Também é para com a minha vida. Para que eu não possa me desviar dos caminhos do Senhor. Para que eu não possa deixar com que o meu coração se torne enganoso e produza para mim fadiga, desgosto, lamento. No fim do livro de Eclesiastes, tem uma palavra que é trazida aos jovens. E essa palavra faz com que a gente possa refletir que tempo nós devemos dedicar e quanto tempo nós devemos dedicar a nossa vida a cumprir com a vontade do Senhor. Ele fala que o jovem deve se alegrar na sua mocidade e que o seu coração deve lhe trazer muita alegria na sua juventude, desde que ele possa fazer com que os seus dias estejam nos caminhos do Senhor. Em que ele possa entender que a sua alegria está no Senhor. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador. O último versículo do livro de Eclesiastes diz assim: porque Deus há de... No versículo anterior, no versículo 13, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas ou quer sejam más. Que o Senhor possa proteger os nossos corações, que Ele possa guardar os nossos corações, que possamos fazer dos nossos dias os dias em que possamos nos alegrar no Senhor, que é a nossa fortaleza. O seu trabalho não vai, por si só, lhe trazer alegria. O conhecimento que você adquiriu na sua vida, por si só, não vai lhe trazer a salvação e a alegria. O gozo que você espera para o fim de sua vida. Mas o texto do Senhor e a palavra do Senhor nos diz que a nossa alegria e a nossa fortaleza está no Senhor que fez os céus e a terra. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que essa palavra possa ficar gravada nos nossos corações. E que nós possamos, então, ter amanhã, hoje e amanhã, dias melhores em que a gente possa dedicar o nosso trabalho ao Senhor. Amém, Senhor.